Oi, gente linda, tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui, né, pra gravar pra vocês. Eu confesso que fiquei distante. Mas hoje eu vim falar de algo bastante delicado, assim. Você já fez algo por alguém? Você já fez algo inspirado em alguém? É disso que eu vou falar. Então, por isso eu já percebi que eu acho que esse canal vai ser um canal bem voltado a coisas do coração, da inteligência emocional e espiritual. Então, por isso que eu não gravei outro vídeo, eu tentei dar uma frequência, não ficou como eu gostaria. Acho que vocês perceberam. Pra não falar algo que vem daqui de dentro, de fato pra fora, eu acho que é melhor nem gravar, né? Os últimos eu não, confesso que eu não curti também. Mas eu achava importante, né, ter uma frequência. Porém, se isso não for sincero, não for 100%, não sai. Aqueles não foram 100% e deu no que deu. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês sobre fazer algo por alguém, né? Acho que vocês viram um vídeo em que eu falava sobre criar expectativas em coisas ou pessoas e que isso me fez muito mal. Eu contei um pouquinho pra vocês, tem aí. E nos últimos tempos a gente acha que assim, depois de um período de sofrimento, a gente já vai ir pro estado de glória, né? Que a gente vai fazer tudo certo, que as coisas vão começar a dar certo e você só vai subindo. E depende, tá, gente? Tem gente que sim, mas tem gente que ainda tem muita coisa a tratar. Essa era eu. Nos últimos tempos eu venho de um período de bastante aprendizado realmente, onde eu consegui parar pra me entender, parar pra me escutar, que era algo que eu achava que fazia, mas não fazia. E quem me acompanha no Instagram viu, eu compartilhei um tempo atrás sobre eu tinha um cara, assim, uma pessoa, uma inspiração, que é um executivo bem sucedido de venda direta, que ele era, assim, um entusiasmo em pessoa, sabe? E eu gosto de pessoas divertidas, eu gosto realmente, o perfil, até falei em outro vídeo, né? O perfil de pessoa com o qual eu mais me identifico são as pessoas que gostam de levar alegria, de levar diversão, que levam a vida com bom humor. E esse cara era assim, então tudo que eu via dele acabava me inspirando demais, então meu dia era diferente, né? Mas assim, eu cheguei à conclusão de que motivação é algo que apaga, é como uma bateriazinha que você enche e daqui a pouco ela vai descendo. Então tudo que eu via não perpetuava, sabe, durante os meus dias. E isso é motivação e que a gente tem que tomar muito cuidado quando essa motivação não é própria, não é sua, né? Quando a gente não é automotivado, quando a gente precisa da injeção de ânimo, de entusiasmo, a gente precisa ver alguém fazendo algo para que a gente possa fazer também. Num primeiro momento é óbvio que a gente precisa ter espelho, a gente precisa se identificar, a gente precisa ter um mentor, a gente precisa ter, né, um direcionamento. Mas isso não pode servir para o seu amadurecimento. Você não pode se apoiar nisso para ter evolução. E aí, o que aconteceu? Então, eu percebi com o passar dos dias, principalmente no momento em que eu me conectei comigo mesma, que você usar de motivação de outra pessoa vai fazer com que você esteja sempre no ponto inicial, no ponto de partida. Não há evolução quando você não se conhece. E isso me trouxe também grandes aprendizados nos últimos tempos, né? Porque assim, você não consegue ter uma motivação sua, né? Você não consegue se conectar com você e entender o que você tá precisando. Quando você não entende isso, você vai depender daquele terceiro, daquele segundo, daquela pessoa em que você tá motivado. E aí, você não consegue chegar no seu máximo, você não consegue extrair de você a força que realmente você precisa. Por isso que eu acho que o interessante, o principal é você se ativar, você conseguir dar o seu próprio passo. E você consegue isso quando você se conecta com você. Para isso você precisa silenciar, você precisa ter um tempo. Mas eu vou contar pra vocês assim coisas, eu não vou nem citar nomes e nem o que eu fiz, porque eu acho que quem tá lá no Instagram, eu tenho um Instagram com o mesmo nome, né, do canal aqui no YouTube, e consegue acompanhar e consegue ver. Mas assim, então, por exemplo, eu, no intuito de dar outro rumo, de recomeçar e fazer outras coisas, né, eu fui fazer um curso
E nesse curso eu fui inspirada principalmente por algo meu. Eu nunca faço nada que não tenha a ver comigo, que não tenha a ver com as coisas que eu acredito e com coisas que eu faria com amor, né? Então eu fiz um curso voltado, eu vou só citar que seria para estética, né? Para a área de estética. Eu gosto de maquiagem, eu já fiz um curso de maquiagem no passado e eu achei que isso poderia ser promissor no sentido de levar alegria, tem muita coisa envolvida. E fui fazer esse curso porque a gente vive numa era digital, né, de marketing digital, onde vende-se muita coisa. E era esse alerta que eu queria falar para vocês. Eu fiz esse curso inspirada em pessoas que estão seguindo, assim, num ramo promissor. Também gosto muito de levar beleza, alegria, enfim, tudo isso tem muito a ver comigo, né? Mas eu fui inspirada principalmente pela verdade que outra pessoa estava contando. Então essa pessoa, ela falava que ela estava feliz, que ela estava realizada, que ela estava conseguindo tirar financeiramente o que ela precisava daquilo e etc e tal. E no momento do curso foi tudo ao contrário. Então tudo aquilo que era vendido, aquela expectativa, de novo a questão da expectativa, era muito grande e não aconteceu. Não aconteceu desde o momento em que eu decidi fazer o curso, paguei a entrada desse curso e etc. Cheguei lá e vi que não era nada daquilo. Então, chegando lá, a pessoa não estava estruturada para dar aquilo, né? Ela não estava preparada, fora a questão prática, ela não estava preparada nem emocional, nem apta teoricamente também, nem com material bem preparado para ministrar aquele curso. Então eu encontrei essa dificuldade. Fora isso, depois você vai descobrindo a verdade de tudo isso. Como a gente está numa era digital de muita venda pela internet, em que as pessoas colocam uma câmera na frente e já saem vendendo algo, vende-se aquilo em que a pessoa está acreditando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois eu fui descobrir que não era nada daquilo, fui descobrir que na prática não é nada. Isso, gente, isso é inquestionável. Você vai sair dali apto a fazer algo e o resultado vai depender do seu trabalho. E isso é indiscutível. Todo trabalho precisa de uma maturação, todo trabalho precisa de foco, precisa de produtividade, precisa de empenho, tá? Então, não é disso que eu vim falar. Eu vim falar de como as pessoas estão vendendo coisas baseadas nas próprias necessidades e que isso pode acarretar em um problema para você que está comprando. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Fui inspirada por um motivo pessoal, claro, e criei uma expectativa baseada em resultados de pessoas que estavam tendo sucesso. Quando você não... Se você estuda um pouquinho sobre o sucesso, você vai entender que você tem que buscar cases de sucesso. Porque se você for baseado só nos erros, você não vai fazer nada da sua vida. Então eu fui baseada em pessoas de sucesso, em cases de sucesso. E o que aconteceu? Me deparei não só com a dificuldade de fazer aquele trabalho que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o que eu fiz até hoje, né? Eu sempre fui da área comercial, sempre fui da área de vendas. E com o passar dos dias e como eu fui executando e como eu fui, né, planejando e projetando tudo aquilo, eu fui descobrindo verdades sobre aquele negócio, sobre aquele trabalho, sobre aquela área na qual eu escolhi atuar e que me fizeram cair e tomar um banho de água fria muito grande. Fora que no momento em que eu decidi fazer o curso, que eu já tinha pago, etc., eu também tive várias surpresas. Então eu fui lutando contra tudo aquilo, né? E os cases de sucesso não eram de fato cases de sucesso, gente. E eu já contei pra vocês aqui no canal, né? Já contei pra vocês sobre a minha história, em que pessoas mal intencionadas me mentorearam num determinado tempo, em que eu precisava ser acompanhada, em que eu precisava de aprendizado, em que eu precisava aprender muitas coisas. Eu fui mal direcionada e aqui não quero me eximir, né? De nenhum tipo de responsabilidade.
de nenhum tipo de responsabilidade, mas eu quero deixar um alerta, porque assim, eu sou adulta, né, nós temos assim, a gente tem que arcar com as nossas escolhas, com os nossos erros, e em todo tempo eu fiz isso depois que eu dei errado, né, pra quem quiser acompanhar aqui meus outros vídeos. Então, em nenhum momento eu quis dizer pra pessoa não tentar, não fazer, eu só quis alertar as pessoas para que exista para que eu pudesse minimizar a margem de erro de outras pessoas. Por exemplo, para que você que está me escutando vá ciente, vá sabendo, vá tomando cuidado e não sofra da mesma forma que eu sofri. Esse é o intuito dos meus vídeos sempre. Esse é o intuito de eu estar aqui falando. E como isso vem acontecendo frequentemente nessa minha tentativa de recomeçar, eu entendi que o problema também estava muito em mim. O problema estava em criar expectativas, em me inspirar em outras pessoas. Porque eu precisei buscar em mim o que estava fazendo com que eu errasse e acabasse no mesmo lugar. Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido, e se vocês não ouviram, tô ouvindo de novo, que tudo que você não fecha o ciclo, você vai passar de novo. É tipo repetir de ano na escola. Se você não fechou aquele ciclo com a nota média, a média que você precisa passar, você vai passar por ele novamente. E a vida é exatamente assim. E na sua profissão, e na sua vida pessoal, e em tudo vai ser exatamente assim. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava de novo em uma oportunidade de desenvolvimento, de analisar os fatos e fazer a minha escolha. E eu deixei passar aquele tempo, aqueles avisos, aquelas luzes que acendem quando a gente vê que as coisas estão caminhando para o lado errado. E aí duas coisas aconteceram. A primeira foi que, assim, dois medos que o ser humano tem, né? Um é de não ser aceito, o outro é de errar. Como eu não estava tendo medo de errar, eu fui pega no outro maior medo. Além de vários outros que a gente tem, né? Mas o medo de não ser aceito ou de falhar, né? E aí, o que aconteceu? Como eu já tinha divulgado esse trabalho, já tinha feito um monte de coisa a respeito disso, eu falei, não, eu não vou desistir. Eu vou continuar e eu vou fazer tudo o que depender de mim para que isso dê certo. E eu vou finalizar o vídeo explicando como eu finalizei e fechei essa parte aí, essa parte do livro. Mas assim, o alerta, né? Quando você... Não tô dizendo pra você não ter cases de sucesso, mas você precisa pontuar o que vai acontecer com você, né? E como você vai reagir às falhas que não te pertencem. Por exemplo, as pessoas que vendem esse tipo de serviço, de trabalho, etc., elas nunca vão falar dos problemas, elas nunca vão abrir pra você as dificuldades, porque elas precisam vender. Esse é um problema. E não adianta você achar que você vai fazer qualquer coisa que não vai gerar pra você problemas, tá? Agora, assim, isso não tira, né, não justifica a pessoa vender algo que não existe. Então, por exemplo, assim, as pessoas vão justificar assim pra você, não é porque comigo deu errado que isso é errado, tá? E esse é o problema, você vai carregar algo que você tá achando que funciona de um jeito, mas vai funcionar de outro, por conta da pessoa não ter coragem de assumir o próprio erro e as falhas e etc. Então, assim, olha, gente, o que eu posso tirar de tudo isso? Eu finalizei isso por um motivo principal e muito pessoal, porque senão eu daria conta de continuar, de fazer. Nessa técnica específica na qual eu resolvi fazer, que eu resolvi trabalhar, eu precisaria de novo fazer coisas com as quais eu não concordo. Por exemplo, eu acho que existe uma razão para você se formar, para ter uma graduação, para ter uma pós-graduação, para ter um mestrado, um doutorado e um PhD. Então eu acho que essas pessoas estudaram justamente para que elas estejam aptas, assumam responsabilidades, assinem por elas, né? E esses cursos livres que são chamados, que são ministrados sem a pessoa ter um doutorado, sem ter uma formação, e para formar pessoas que não vão também ter essas coisas, é muito delicado e você precisa pensar nisso. E se a sua essência, se o seu caráter vai assumir isso, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu foi que
eu não me acho responsável para assinar uma anestesia. Eu não tenho conhecimento para isso, eu não estudei para isso. Deixo aí para as pessoas que de fato estudaram e têm aí o seu mérito para que assinem por isso. Uma anestesia, um procedimento que vai ser feito da forma que a pessoa bem entender. Então esse foi o primeiro ponto com o qual eu não me identifiquei. Outro foi trabalhar assim como que eu posso explicar pra vocês? Sabe os eletrodomésticos e etc, que com o passar do tempo foram tendo tempo de vida menor para que existisse uma nova compra, mas ele é um produto, sabe? Assim também é um serviço, e assim também é um serviço que vai ser feito no corpo de uma pessoa. Então, um negócio que era pra durar 2 anos está sendo trabalhado para que não dure mais 2 e dure 6 meses, para que a pessoa possa voltar e ter. Enfim, gente, o mundo capitalista, o mundo, o mercado é assim. E eu também não me identifiquei com essa segunda coisa. E a terceira coisa é que eu não gostei mesmo de fazer. Não gostei do procedimento, não gostei de como faz, não gostei de tudo que gerava aquilo. Aquilo pra mim não me identifiquei, não tive afinidade com aquele trabalho, não tem nada a ver comigo. E aí, com isso colocado na balança, eu decidi que eu não iria fazer mais. Foi muito difícil, falei, poxa, mais uma coisa que não dá certo. Mais uma coisa que eu tentei e lá se foi. Mas eu resolvi isso muito rápido. Antes eu levava meses pra resolver isso e agora eu já consigo ver evolução. Eu já levantei rápido, eu já pus minha vida pra andar de novo de outra forma, dei um ponto final naquilo tudo e segui a minha vida, gente, tá? Então, assim, o que eu quero alertar pra vocês é o que aconteceu comigo. Eu me inspirei numa pessoa, num case de sucesso, e não foi financeiramente falando, tá? Eu, óbvio, vi que o dinheiro era promissor pra fazer aquele procedimento, mas não foi aquilo que me definiu, não foi aquilo, tá? Foi o fato de eu gostar de levar alegria, gosto de ganhar dinheiro também, ia dar certo, ia ser legal, é um mercado promissor, mas não teve a ver comigo e juntando com todas as outras coisas não quis fazer, tá? Não quis dar sequência, mas fui inspirada, né, por uma pessoa que depois eu fui ver que não tá tão bem assim, que tá enfrentando vários desafios, que inclusive trabalha de um jeito que a minha essência não aceita, não deseja fazer igual, que eu não tenho admiração e não tenho nada contra as pessoas que fazem, gente, e de como elas fazem. Eu acho que cada um precisa saber da sua responsabilidade, do seu caráter e de como vai ser feliz fazendo aquilo, que foi o que aconteceu comigo, eu não fui feliz, tá? E pra você tomar cuidado com o que você compra, o que você espera receber quando você compra algo. Essa é a pergunta que você tem que fazer, o que você espera receber? Como você vai lidar com as adversidades que você vai encontrar nesse período? Como você vai continuar? E então, gente, todo esse alerta é para que vocês tomem cuidado com qualquer compra que vocês fazem, com as expectativas que vocês criam a respeito disso ou aquilo, que vocês tomem cuidado principalmente com o motivo que te levou a fazer isso, se realmente tem a ver com você, se não é mais fácil você fazer um teste, né? Fazer um teste, deixa eu ver se eu vou gostar de fazer isso. Talvez, se você... Olha, eu parto do princípio que se você pedir pra pessoa que vai te treinar pra fazer um teste pra ver se antes você vai curtir, e ela não deixar, é porque alguma coisa tem, né? Porque a pessoa que tá segura de que aquilo dá certo, ela vai te deixar fazer. Ela vai falar, não, pode vir, se não der certo, ok. Você não vê o restante, você... Enfim, talvez seja uma opção que você tente minimizar, né, a margem de erro, de repente não pagar 100% desse curso, deixar para pagar parcelado, deixar para você pagar o restante depois que você fizer, e se você vê que tem algo errado que você fale, que você questione tudo isso, né, se realmente foi feito da forma que você gostaria, se você teve 100% de aproveitamento, como foi vendido. E também não quero aqui dizer que eu sou a injustiçada na vida, né, como eu tô num processo em que eu tenho aprendido muita coisa, pode parecer também que poxa, mas ela não viu, tá errando sempre, e enfim, não tô querendo dizer que eu tô certa, porque de fato o que a gente tem passado, a gente vai passar independente de qualquer coisa, sabe? E isso tem muito a ver com como você tá aqui dentro também. Eu, por exemplo, talvez devesse ter esperado, pode ser,
né? Mas eu acho que a gente não passa vazio de nada, né? Acho que tudo a gente pode ter aproveitamento, aproveitar as oportunidades pro aprendizado. E foi mais um pra mim, mas eu queria alertar porque, tipo, eu fui capaz de me reerguer rapidamente, graças a Deus, não fiquei apegada àquilo que estava acontecendo, e sim na oportunidade que eu tive de aprender mais uma vez. Mas tem gente que não consegue, e eu quero falar principalmente para essas pessoas que têm sofrido muito, né? Porque você pode minimizar, você pode se blindar para algumas coisas. E então eu quero dizer que talvez você precise de um tempo para fazer. Não tenha pressa nas coisas que você vai fazer. Talvez dê um tempo para você. Talvez o prejuízo seja menor ficando parado, né? Nem todo tempo parado é um tempo perdido, porque o que você tem de maior riqueza na realidade é o tempo, né? Se a gente parar pra pensar que a gente não consegue acrescentar, que não existe dinheiro no mundo que acrescente 1 minuto de vida na vida de alguém, a gente entende que essa é a maior riqueza do ser humano. Então, talvez esse tempo seja a maior riqueza, o maior salário, o maior pagamento que você pode ter. E se você der valor para isso, você vai entender quanto é precioso a espera, a paciência, o tempo de maturação, o tempo de aprendizado, o processo de tudo, tá? E então cuidado com o que vocês fazem. Queria dividir com vocês isso. Não quero dizer que eu não tenho culpa, e nem quero dizer que a pessoa que está vendendo isso pela internet, que vendeu os cursos, que as pessoas que vendem os cursos estão erradas. Não, pelo contrário, se você tem algo que você pode agregar na vida de alguém, se você sabe ensinar isso, se isso é correto, se isso é ético, você tem mais é que vender mesmo, tem mais é que fazer isso, só que faça da maneira mais correta. Não omita, né, os fatos, as falhas, os pontos negativos de tudo aquilo que você está vendendo e de todos os problemas. Eu acho que esse é o mal de tudo. As pessoas querem vender, elas querem ter retorno financeiro daquilo, mas elas não têm coragem de alertar. E eu acho que essa é a grande sacada. Eu acho que esse é o êxito de tudo. Você ter coragem de falar para as pessoas as dificuldades que você teve nesse caminho. Mas as pessoas, eu acredito muito que se você falar a verdade, se você tiver coragem de falar pra pessoa, você vai na realidade estar preparando ela. A primeira coisa que você vai estar é poupando ela de repente uma frustração. A segunda é ensinando o caminho por onde ela deve andar e minimizando a falha, e que isso vai te trazer muito mais retorno, porque uma pessoa que faz um curso com você e realmente dá certo, ela pode trazer mais gente, ela pode falar muito bem de você, e o inverso é muito pior. É ter uma frustração referente a você, é ter uma frustração referente àquilo que você fala, não acreditar mais, e enfim, só atrai coisa negativa. E o dinheiro não vale tudo isso, do meu ponto de vista. É claro que a gente tem culpa de tudo que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade sobre tudo que a gente faz. Então, eu acho que vale eu pontuar esses fatos para vocês. Eu acho que a internet vai trazer muita coisa boa, mas vai trazer muita coisa ruim. E cabe a nós, como verdadeiros adultos, né, como verdadeiras pessoas que assumem a sua responsabilidade, saber o que é certo e o que é errado, o que é pra você, o que não é pra você, e até onde deve ir, né? Até onde vale a pena pagar, e se aquilo tem a ver com a sua essência. É isso que eu queria passar pra vocês. Foi mais um aprendizado, e esse é mais um vídeo que eu queria dividir com vocês. Eu tenho aprendido muito, gente, nesse tempo. Eu acho que nenhuma das coisas que eu tenho feito tem sido ruim pra mim. Só tem me feito crescer ainda mais, só tem me feito avançar ainda mais, tem me feito mais forte. E não tenham medo de errar. Eu não tive medo de errar, acabei me decepcionando mais uma vez. Mas a gente tem que saber assumir essas responsabilidades. Eu errei, mas eu aprendi. E isso tá me fazendo mais forte, tá me fazendo analisar as coisas, né? Examinar cada passo que eu dou. E isso não tem preço, porque você não faria isso se não fosse por meio dos desafios. Então eu queria dizer pra você que não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar. Tente ao máximo minimizar os seus problemas no caminho, mas não deseje que eles não existam, porque senão você não vai crescer, você não vai poder ensinar depois, tá bom? E é isso que eu queria falar pra vocês. Eu desejo
um mês de fevereiro incrível para vocês, um mês abençoado, um ano de 2020 abençoado por Deus. A gente tem responsabilidade, tá, gente, sobre tudo que a gente faz, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, eu acredito muito nisso, essa é a minha verdade, por isso que eu não tenho medo de hoje assumir para as pessoas as minhas falhas, os erros que eu tive e os acertos que eu tenho tido no meio do caminho também, porque eu acho que o maior acerto é ter coragem, é aprender que isso não tem preço, tá? E o tempo é a sua maior riqueza. Deus abençoe vocês, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um tempo abençoado, tá bom? Um beijo e até o próximo.